Fala pessoal, meu nome é Maxwell e aqui estou no canal Matemax trazendo mais um exercício para vocês. Dessa vez eu trouxe um exercício que para resolvê-lo nós vamos utilizar uma ideia muito boa para se deixar guardada no bolso para resolver outros exercícios que vierem a aparecer para vocês. A questão diz o seguinte: a soma raiz cúbica de 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 13, esse termo mais raiz cúbica de 5 menos 2 vezes a raiz quadrada de 13 é igual a. Então, para resolver esse exercício, nós vamos utilizar uma ideia que vemos lá na parte de produtos notáveis. E a ideia é a seguinte, que a soma de três números, de três termos, A mais B mais C, sendo igual a zero, a consequência disso é que esse A ao cubo mais B ao cubo mais esse C sendo ao cubo, é que isso é igual a 3 vezes A, B, C. E aí como nós vamos usar isso? Vamos usar da seguinte forma. Se nós chamarmos esse primeiro termo de A, esse segundo termo de B, e igualar isso a um x, que é o valor que nós queremos achar. Então, se nós igualarmos isso a x, esse x vai ser o nosso C, não é? E aí nós vamos passar esse x para o lado de lá e ele vai ficar menos x. Então nós teríamos o seguinte, que isso seria A mais B mais, como esse C passou para o lado de lá, menos C. Isso igual a zero. Então eu tenho que esses três termos ao cubo, assim, ó, A ao cubo mais B ao cubo mais esse menos C ao cubo, vai ser igual a 3 vezes AB vezes menos C. E aí nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos ter esse primeiro termo ao cubo, ele vai ser 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 13, mais o segundo termo ao cubo, 5 menos 2 vezes a raiz quadrada de 13, mais C ao cubo. Só que o C é igual a x, né? Aí fica menos C, então menos x ao cubo. E aí eu vou ter que isso é igual a 3 vezes A, B, C. Vou colocar logo o C, que é o menos x, o menos C, né? Que é o menos x, vezes B, A vezes B. Só que aqui eu vou ter o produto de duas raízes. Então eu posso simplesmente pegar esses termos de dentro aqui e multiplicá-los dentro de uma única raiz. Então eu teria raiz cúbica de 5 mais 2 vezes a raiz quadrada de 13 vezes 5 menos 2 vezes a raiz quadrada de 13. E aí nós vamos usar outra propriedade que é a seguinte. Se nós chamarmos esse número 5 aqui, chamássemos ele de y, e esse outro termo aqui de, sei lá, de z, então y e z, perceba que nós vamos ter y mais z vezes y menos z. E você sabe mais do que eu que isso é a mesma coisa de y ao quadrado menos o z ao quadrado. Então aqui nós vamos ter 2 raiz de 13, corta com 2 raiz de 13. 5 mais 5, 10. Então nós vamos ter 10 menos x ao cubo. Isso é igual a menos 3x vezes a raiz cúbica de 5 ao quadrado, 25, menos esse termo ao quadrado, que é 4 vezes 13. Só que 4 vezes 13 é 52. E aí nós vamos ter, continuando, 10 menos x ao cubo é igual a menos 3x vezes raiz cúbica de 25 menos 52. Isso dá menos 27. E a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então nós vamos ter 10 menos x ao cubo é igual a menos 3 vezes x vezes menos 3.
menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então, 9x. Aí, passando toda essa parte aqui do lado esquerdo para o lado direito, nós vamos ter que isso é x ao cubo mais 9x menos 10 igual a 0. Aí, aqui, nós temos uma equação do terceiro grau com o termo de segundo grau faltando, né? Então, x ao cubo mais 9x menos 10. Para resolver isso de forma mais rápida, nós vamos usar o dispositivo de Briot-Ruffini, que é nós pegarmos uma raiz, acharmos uma raiz aqui e, a partir dela, descermos o grau da equação, ou seja, pegar essa equação do terceiro grau e transformar ela em uma equação do segundo grau. Então, uma raiz óbvia e mais rápida que você percebe aqui é o número 1, né? Porque se você substituir 1 no x, isso aqui dá exatamente 0. Então, se você substituir x por 1, você vai ter que isso é 1 mais 9, 10 menos 10 igual a 0. E aí, nós vamos utilizar Briot-Ruffini, que é o seguinte. Daqui nós já achamos uma raiz, né? Que é x' igual a 1. Isso aqui já é uma raiz. Aí nós vamos usar Briot-Ruffini, que é nós pegarmos os termos daqui. Então eu tenho 1. O termo do x ao quadrado é 0, né? Porque ele não existe. 9 e menos 10. E no lado de cá eu coloco a raiz que eu achei. Então, 1. E aí nós vamos fazer o seguinte. Descemos esse primeiro termo aqui, esse primeiro número. Ele é 1. Multiplica e soma. 1 vezes 1, 1. Mais 0, 1. 1 vezes 1, 1. Mais 9, 10. E aí nós temos 10 vezes 1, 1. Menos 10, 0. Se aqui deu 0, nós conseguimos reduzir o grau da equação. E aí nós vamos ter, isso aqui são os coeficientes, então nós vamos ter que isso é x ao quadrado mais x mais 10 igual a 0. Essa foi a equação de segundo grau que eu achei. E aí nós vamos usar delta e bhaskara para acharmos as outras duas raízes, para ver se elas podem ou não fazer parte dessa igualdade. E aí nós vamos ter delta é igual a igual a b ao quadrado, né? 1 menos 4ac, que vai dar 40. Então, esse delta está dando menos 39. Então, x, duas linhas, e x, três linhas, que são as outras duas raízes, vai ser menos b, menos 1, mais raiz quadrada de delta, menos 39, sobre 2a, que é 2. E a outra raiz é menos 1, menos raiz quadrada de menos 39 sobre 2. E aí você percebe que essas duas raízes que nós achamos agora, elas são raízes complexas, né? Tanto essa raiz quanto essa raiz. Elas são, vou fazer aqui, raízes complexas. Porque o termo dentro da raiz quadrada é negativo. Então, essas duas não podem ser a resposta, fazendo com que esse termo mais esse seja igual a 1. Vou mostrar aqui para vocês até no livro, que tem as opções. Eu acho que dá para ver aí, né? É essa questão aqui, ó. Então, a resposta seria a letra E. Seria a letra E igual a 1, certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou trazer, acho que mais os 2 exercícios, usando essa mesma ideia. Se você não entendeu alguma coisa, vai lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Vai lá no meu direct, fala comigo ou deixa aqui nos comentários do vídeo. Então curte, compartilha esse vídeo com seus amigos, caso você tenha gostado. Caso você não tenha gostado, críticas construtivas também são sempre boas, né? Então é isso aí, tamo junto.